Tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 24 de março de 2025. E na tarde de hoje, né, nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando capítulo que tem por título Premonições. Nós estamos no parágrafo 15, que inicia assim: a seguir, o leitor encontrará a pequena série de advertências. Tá? É o parágrafo 15. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir aos companheiros, né, que elevem o pensamento ao alto, a Jesus, rogando ao Senhor muita paz, muita luz, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça e abençoe. E que assim, né, possamos seguir a nossa caminhada, sempre buscando melhorar a cada dia. E sempre rogando ao Pai a sua bênção para aqueles mais necessitados do que nós. E também, né, busque, cada um de nós busque no Evangelho aquela bússola para guiar bem os seus caminhos. Assim, envolvidos por essas vibrações, pedimos ao Pai que nos permita dar por iniciado o nosso estudo na tarde de hoje, graças a Deus. Então, vamos lá, né, ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Ivone Pereira, eu vou começar no parágrafo anterior, onde ela diz assim: com essas pequenas indicações, e estudando tão interessantes fenômenos, cremos que chegaremos a vislumbrar algo sobre o mecanismo dos avisos transcendentes, que são as premonições, que tantos de nós temos recebido do mundo invisível, às vésperas de acontecimentos importantes de nossas vidas. Agora a gente vai para o parágrafo 15, que é o da aula de hoje. A seguir, o leitor encontrará pequena série de advertências dessa natureza, concedida a nós e às pessoas do nosso conhecimento, e que não será destituída de interesse para os estudos transcendentais. Certamente que nos seria possível organizar um volume com um noticiário completo, que a respeito nos tem vindo às mãos, além daqueles fatos ocorridos conosco. Julgamos, porém, que para o testemunho que a doutrina espírita de nós exige, para mais essa face da verdade que tivemos a felicidade de poder comprovar, serão suficientes os que aqui registramos. Então, ela vai trazer para a gente, né, algumas advertências, né, alguns fatos, para consolidar, né, esse estudo. Aí diz ela aqui, deixa eu só, diz Ivone: eu era, como ainda sou, médium de premonições. Qualquer acontecimento grave, feliz ou desditoso, que me diga respeito à família, e menos frequentemente em que se refira a amigos e à coletividade, é-me descrito em sonhos, por meios de quadros encenados ou parábolas, muito antes que aconteça. Exatamente como o processo pelo qual obtenho os livros românticos mediúnicos, românticos e mediúnicos, né? No ano de 1940, por exemplo, quando Benito Mussolini, o ditador, né, da Itália, poderoso primeiro-ministro do rei da Itália, se encontrava no auge do poder, 1940 é início, né, da Segunda Guerra Mundial, porque a gente sabe que normalmente a gente conta o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, quando a Alemanha invade a Polônia, né? Então a gente normalmente caracteriza aí. A coisa começou um pouquinho antes, né? Em 1936 a gente já começa a ver os grandes movimentos, mas com a invasão da Polônia fica caracterizado de 1939 a 45.
Quer dizer que no ano de 1940, por exemplo, quando Benito Mussolini, bem no início, poderoso primeiro-ministro do Rei da Itália, se encontrava no auge do poder durante um sonho transe onírico, ou mediunidade pelo sonho, a que a Bíblia tanto se refere, foi-lhe revelado o seu trágico desaparecimento, tal como se verificou até mesmo o seu cadáver profanado, suspenso de um poste e os seus pobres olhos esbugalhados de horror fora das órbitas, como mais tarde os clichês da imprensa e os filmes cinematográficos reproduziram ao relatarem os acontecimentos de Milão em 45. Então, ela, em 1940, tem uma visão da morte, né, de Benito Mussolini, que nós chamamos, o povo chama de o Duce, né, o Duce. E ele, todo mundo sabe, né, morreu, teve uma morte horrorosa, foi enforcado e depois penduraram o corpo dele de cabeça para baixo, dele e da mulher dele, né? Dos dois. Os dois tiveram essa morte horrorosa, né? Lá no final da guerra, todo mundo sabe que ele foi um ditador, muito amigo de Hitler, né? No início, até Hitler é, se espelha um pouquinho nele, né? Então, é, ele aqui diz, ó, que ele foi fuzilado. Apesar de certa controvérsia a respeito de quem de fato deu a ordem de execução dos capturados, a versão oficial aponta para o fuzilamento de Mussolini Petacchi, em um muro da Vila Belmonte, do vilarejo de Giulino de Mesegra, às 16 horas e 10 minutos do dia 28 de abril, ordenado pelo Comitê Nacional do Norte da Itália, né? Então, ele morreu ali, né, junto com a esposa dele, no dia 28 de abril de 1945, né? Foi uma morte horrorosa, foi fuzilado e depois o corpo dele foi pendurado ali de cabeça para baixo. Cometeu os erros dele e acabou assim. E ela, em 1940, ela vê 5 anos antes a morte dele, né? E o corpo dele sendo pendurado ali. Aí ela diz aqui, no dia seguinte a esse sonho, lá em 1940, referiu o fato às pessoas da família. Ela contou para a família dela, como se tratando de uma previsão, mas não fui acreditada, pois não havia efetivamente nenhuma razão para eu ser informada espiritualmente do futuro que esperava o poderoso Duce, como era chamada aquela personagem. Ao demais, como poderia ele decair tanto do seu prestígio de verdadeiro César? Então, olha só, o Duce, Benito Mussolini, estava no auge do poder em 1940. Quando ela tem essa visão da morte dele e o corpo dele profanado, pendurado de cabeça para baixo, ao lado da esposa, 5 anos antes, quando ele era, né, o grande, poderoso ditador, claro que o pessoal achou que ela era maluca. Como? O homem está no auge do poder, mandando em tudo, mandando em todos. Ninguém se atreve a contestá-lo. Se o contesta, morre. Como é que você pode ter uma visão desse tipo, né? Dele morto, desse jeito, vilipendiado? Mas a gente sabe, né, que o mundo dá voltas, a gente não sabe? O mundo dá voltas. Quem está lá em cima hoje, amanhã, né? Então, ninguém acredita nela. Como ele poderia ter caído tanto do seu prestígio? E olha o que ela coloca aqui: de verdadeiro César, quase como um imperador romano. Aí ela diz assim: os anos se passaram, porém, e ao findar a Segunda Guerra Mundial, os fatos se realizaram, como eu a eles assistira em sonho, mesmo nos seus detalhes.
Por exemplo, quem viu o início, o auge do nazismo, 1936, 1938, 1939, 1940, Hitler, né, no auge do seu poder, fazendo aquelas passeatas em Berlim, né, aonde ele entrava juntamente com aquele exército no estádio de Berlim, que está lá até hoje, né, a gente via aquelas tropas formadas, desfilando com aquelas bandeiras, né, a juventude hitlerista, né, fazendo todo mundo aplaudindo, gritando, e ele sobe. Tem uma área lá do estádio que não foi destruída, não. Está lá no mesmo lugar. Inclusive, os atletas, quando houve a Olimpíada, lá em Berlim, os atletas recebiam a medalha nesse lugar, no mesmo lugar que ele fazia o discurso dele. Então, de vez em quando, a gente não vê na internet os vídeos, ele fazendo aquele discurso, e você olha à frente assim, aquele monte de gente assistindo, embevecida, né? Ali, parecia que estava olhando para um Deus, né? As pessoas, eu acho muito interessante quando eu vejo assim no vídeo as pessoas ali embevecidas, aplaudindo, né? Os jovens, a mesma coisa faziam quando César subia no palácio, né? Na sacada do palácio, e fazia seus discursos. Era igualzinho, entendeu? Todo mundo ali embevecido. Até hoje ainda não acontece isso. Um desses líderes atuais, né? Começa a fazer seus discursos, as pessoas ficam embevecidas, aplaude e grita, né? Aquela coisa errada toda. É a mesma coisa. Você poderia deduzir que uma pessoa, daqui a 4, 5 anos, estaria liquidada desse jeito, né? Quase todos eles terminam assim. Tem um, então, que esse é o mais, que eu achei assim, mais clichê. Quando foi da Guerra do Vietnã, ele foi o grande líder, acho que Pol Pot, o nome dele, não me lembro bem. Ele foi o grande líder do Vietnã, né, da Guerra do Vietnã, arrasou com a própria população do país dele, arrastou todo mundo, que ele vivia nas cidades, para o interior, para trabalhar, na roça, e as cidades ficaram abandonadas. Um dia eu estava lendo o artigo como ele morreu. Ele morreu assim, ele vivia numa, tipo uma vilazinha, que hoje em dia a gente chama assim, cabeça de porco, não era? Aqueles quartinhos um em cima do outro, cheio de sujeira. E ele morreu assim, morava num quartinho desse, abandonado por todos, muito doente. Morreu nesse quartinho, pegaram o corpo dele, botaram dentro de uma caixa de madeira e jogaram numa lixeira. E ele ficou, o corpo dele, numa caixa jogada numa lixeira. E foi um dos maiores na guerra do Vietnã, dos maiores líderes do Vietnã. Né? Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, ela diz aqui, ninguém acreditou na Ivone Pereira, claro que não ia acreditar. Né? Aí ela continua, todavia, por que tal aviso a mim? Porque ela tinha a ver com Dutti. Ela morava aqui no estado do Rio, tinha que ver lá com a Itália, né? Então, ela diz aqui, todavia, por que tal aviso a mim? Teria eu, porventura, assistido a alguma aula do curso de causa e efeito do espaço? Interessante isso aqui, vou sublinhar. Eu achei isso muito interessante, né? Porque é o que ela está falando aqui. Sublinha isso aí. É como se ela tivesse feito um curso desse tema no plano espiritual, porque a aula é essa. Vamos lá, todo mundo sublinhar, porque isso aqui é muito importante, gente. Isso é muito importante. Ela diz, e retito aqueles acontecimentos da lembrança. Fala, se até que eu assisti uma aula desse tema, porque isso que ela está falando aqui, isso que nós falamos aqui, o tema foi lei de causa e efeito. Exatamente isso. Aí isso está vinculado àquilo que nós falamos na aula passada. Qual o tema que nós falamos na aula passada? Principal. Em Denise, Ana e Deina estão aí.
Qual o tema principal que nós cansamos de falar da aula passada? Não foi livre-arbítrio? Foi livre-arbítrio. Isso aqui é o que ela falou, causa e efeito. Ela disse, parece até que eu assisti alguma aula do curso de causa e efeito no espaço. Agora, é castigo divino? Não. Consequência natural dos atos que nós praticamos. O final do companheiro, sim, e desses outros companheiros que eu citei o nome, não foi assim que Hitler e Eva Braun terminaram? Os corpos jogados num monturo na porta lá do local onde eles se escondiam, semicarbonizados. Tudo bem que tem uma lendazinha aí, mas tudo bem, deixa para lá. Terminaram ali, no monturo, jogados os cadáveres ali, semicarbonizados. O grande líder. E é assim que terminam todos. Todos. É. Aí ele diz aqui, né? Ou que estranha corrente me levara à percepção de acontecimentos implicando essa personagem. A gente está insistindo nisso porque muita gente fala assim: ah, terminou assim? Castigo de Deus. Não, só fala. Isso é castigo de Deus. Infringiu a lei de Deus, Deus veio, ó, castigou. Não é castigo de Deus. É a lei de causa e efeito. Consequência natural dos atos equivocados que nós praticamos. Tem algum responsável por isso? Tem. A própria criatura que infringiu a lei divina. Quando esse companheiro conseguir se reajustar com a lei divina, ele voltará a brilhar. Voltará a brilhar. Voltará a brilhar. Então ele diz aqui, né? Seria uma profecia ela ter visto Dúcia desse jeito? No entanto, com que finalidade, se eu absolutamente não a levaria à publicidade? Qual a finalidade disso? Ela não ia botar no jornal. Ela só contou ali para os familiares. Mas ela não contou para os familiares, para o jornal, e vou botar lá no jornal que eu tive essa premonição de ter visto Benito Mussolini morto, pendurado de cabeça. Ela não ia botar isso no jornal. Finalidade para ela ter essa visão. Se o fato aconteceu bem longe do Brasil, né? Aí ela diz aqui: seria porventura a existência de correntes favoráveis ao fato que me animavam os pensamentos, visto que, meditando frequentemente naquela figura, olha o que ela vai colocar aqui para a gente, constantemente, a Ivone Pereira meditava, pensava sobre essa figura de estadista. Normalmente ela ficava pensando sobre Benito Mussolini, né? Nela eu supunha, olha aqui, nela eu supunha entrever a reencarnação de certo imperador romano, cujas características muito se coadunavam com o altivo Dutch. Então, ela, né, ficava pensando, por que estou tendo visões desse homem que mora tão longe daqui? Aí ela começou a pensar. Acontece que ela, Ivone, constantemente costumava relacionar no pensamento dela, o que não é certeza, mas ela costumava relacionar no pensamento dela a figura do Benito Mussolini a um antigo imperador romano que também, ó, fez muita besteira. Então, ela diz aqui, meditando frequentemente naquela figura de estadista, né, eu supunho entrever a reencarnação de certo imperador romano, cujas características muito se coadunavam com a do Altivo Dute. E imperador romano tem muitos.
Mas vamos relacionar os mais famosos, né? Mais famosos da maldade, né, gente? O mais famoso da maldade, todo mundo sabe o nome dele. Um dos mais famosos. Tem outro também que é danadinho, foi danadinho. Né? O mais famoso até na história da cristandade, né? Que mandou tacar fogo em tudo, em Roma, né? Como ele é italiano também, né? Como o Benito Mussolini, um artista fracassado, né? Antes desse a ele a grande chance de ser um artista, e esse mandou tacar fogo em tudo, ela talvez relacionasse a figura desse ditador do século XX a esse imperador romano. Talvez até fosse o mesmo espírito, né? E aí, talvez, tudo no talvez, né? São indagações para os quais não encontro solução. Então, ela não sabe o porquê dessas visões que ela tinha, mas ela deduz que talvez fosse por isso. Ela pensava tanto no homem, né, comparando com o outro, que talvez ela tenha visto, né? Como é que o outro acabou? Lá, esse de 2000 anos atrás. Como é que ele acabou? Também de forma muito triste. O povo invadiu o palácio dele, cansado das arbitrariedades que ele fazia, e ele morreu com um punhal enfiado no coração, jogado lá no chão do palácio. Terminou assim também, né? Aí ela continua aqui. Antes desse estranho acontecimento do Benito Mussolini, implicando o senhor Benito Mussolini, ou seja, pelo mês de janeiro de 1939, e residindo eu então em Minas Gerais, entrei a sonhar frequentemente com um cortejo fúnebre, muito concorrido, e com todas as características da realidade. À frente do mesmo, do cortejo, seguia um homem carregando linda coroa de flores naturais. Eu acompanhava o féretro, logo após o esquife mortuário, banhado em lágrimas e sentindo o coração se me despedaçar de angústia, mas ignorando a identidade do morto. Durante cerca de 6 meses, olha só, a mesma visão prosseguiu em sonhos, sistematicamente incomodativa, irritante. Também durante os desdobramentos em corpo astral, eu via o mesmo féretro, acompanhava-o e chorava angustiosamente. Então, durante 6 meses, ela ficou vendo essa imagem, né? Ela ficou vendo esse tipo de coisa ali, realmente, né? Uma coisinha meio pesada, né? Então, ela tinha sonhos e em desdobramento também ela via esse tipo de coisa. Charles aparecia, então me falava, de certo, palavras consoladoras, mas das quais jamais recordava ao despertar. Uma noite, no entanto, ao acompanhar o cortejo que persistia nos sonhos, vi que os acompanhantes pararam. Trouxeram uma banqueta, pararam a procissão, o féretro parou, né? E aí o féretro parou e o caixão mortuário foi descansado sobre ela. Botaram o caixão em cima da banqueta. Reconheci o local da cena, certa rua da cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. E ela morava em Minas Gerais, mas ela estava sonhando com Barra do Piraí, a cidade onde ela morou, lá do estado do Rio de Janeiro, à margem da linha férrea da Central do Brasil, a qual se encaminha para o cemitério local, e onde residia minha mãe. Aproximei-me do esquife, que é o caixão, né? Como que movida por irresistível automatismo. Suspenderam a tampa do caixão, sem que eu percebesse quem o fizera, e vi um cadáver coberto de flores. Retirei um lenço que velava o rosto do morto. Então reconheci minha mãe. E a mãe dela estava viva, hein, gente? Estava viva. Com efeito, pelo mês de setembro, isso começou em janeiro de 1939. Né? Ela disse que ficou 6 meses tendo essa visão.
Com efeito, pelo mês de setembro daquele mesmo ano, minha mãe adoeceu gravemente. A 1º de outubro, pela manhã, eu procurava repousar algumas horas, depois de uma noite de insônia, velando a querida doente. Adormeci levemente, e logo um sonho muito lúcido mostrou-me o meu pai falecido. 4 anos antes, aproximando-se de meu leito para dizer, com satisfação e vivacidade: esperamos sua mãe aqui no dia 17. A mãe dela falou com alegria, com alegria. Esperamos sua mãe aqui no dia 17. Faremos uma recepção a ela, que bem a merece, está tudo bem. Quer dizer, tipo assim, né? Ó, fulano vai viajar, vem aqui para minha casa, vai chegar tal dia, vou fazer uma festa surpresa para ele. É tipo assim, está tudo bem, não fica triste, não. Né? Muito interessante como foi colocado isso, né? Mostrando que uma coisa natural, o retorno, né, daquela pessoa para casa, o verdadeiro lar. O nosso verdadeiro lar não é aqui, né, gente? É o plano espiritual. Nós somos espíritos. A 18 de outubro, a 18 de outubro, ela expirava, porque ele disse que ela ia retornar dia 17, foi dia 18. A 18 de outubro, ela expirava sob nossas preces resignadas, porque durante todo o dia 17, quando ele disse que ela ia morrer, apenas vivera da vida orgânica. Olha, olha o que ela está dizendo aqui, sob a ação de óleo canforado. Ele, o pai dela, que estava desencarnado, disse para Ivone: ela volta dia 17. Aqui, ela morre dia 18. Quer dizer, o corpo, os órgãos entram em falência no dia 18, mas o espírito já tinha partido um dia antes, no dia 17. Percebeu o que ela quis dizer aqui? Eles ficaram velando o corpo 24 horas, que já o espírito já não se encontrava ali. Porque ele disse que ela ia voltar dia 17, eles iam fazer uma festa. Então, enquanto o pessoal velava o corpo dela, ela estava em festa, estava no plano espiritual. Recepção. Né? Estava na recepção, muito alegre, muito festiva, e o povo estava velando o corpo dela. O espírito não estava mais, era só vida orgânica. E ela diz aqui, ó, a 18 de outubro, a mãe dela já estava na recepção. Ela expirava sob nossas preces, resignadas, porque durante todo o dia 17 apenas vivera da vida orgânica sob a ação de óleo canforado lá, que eles usavam lá. Era só vida orgânica, coração batendo, sangue circulando, mas o espírito já tinha ido embora. Já tinha ido embora. E os detalhes entrevistos, eu vou até sublinhar isso, que é muito interessante, né? O que ela disse aqui para a gente. Os detalhes entrevistos durante a série de sonhos com que eu fora informada dos acontecimentos a se realizarem, lá estavam o cadáver da mãe dela, os elementos que formaram o quadro, né, do aviso da mãe dela. O cadáver da mãe dela foi rodeado de lindas flores oferecidas por suas amigas, e um cortejo idêntico ao dos sonhos, mesmo com o homem à frente carregando linda coroa de flores naturais, como de uso na localidade pela época. E o trânsito a pé, que antigamente é isso, né? O corpo saía de casa, a pessoa normalmente era velada em casa, ficava o corpo em cima da mesa, né? E depois saía e o pessoal ia acompanhando até chegar ao cemitério. E o trânsito a pé pela mesma rua, caminho do cemitério. Várias são as formas pelas quais os nossos amigos do mundo espiritual nos participam os grandes acontecimentos de nossa vida. Também a morte de meu pai foi descrita antes que ocorresse, mas por meio de suave parábola, criada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, conforme se verá mais abaixo. A visão pelo sonho nem foi tão forte, nem tão dramática como foi a relativa à morte da minha mãe, embora encerrasse o mesmo aviso premonitório. O que parece, o caráter dos instrutores
espirituais muito influem na forma pela qual criam as visões ou advertências que nos concedem, nessas ou em outras circunstâncias, assinalando-os com a própria personalidade. Quer dizer, cada amigo espiritual tem um jeito de te avisar. Vai depender da personalidade deles. A forma como foi a mãe dela ela foi avisada da morte da mãe foi bem dramática, né? Já do pai foi uma coisa mais tranquila. Quem avisou ela da morte do pai foi o doutor Bezerra. Quem avisou ela da morte da mãe foi o Charles. Charles já tinha essas coisinhas assim, né? Ele já era mais durinho, né? Quer dizer que o próprio Charles, embora sua elevação moral, espiritual, em um equívoco amor que consagra o meu espírito, caracteriza-se pelo modernismo. Então, não falei besteira, foi Ivone que falou. Ele é meredélico, né? De agir. E se ele relata fatos, se adverte, imprime o próprio tom positivo na forma de proceder. Como já tive a oportunidade de relatar nessas páginas, no que me diz respeito, ele exige o máximo das minhas forças mediúnicas. E quanto às provações por que eu tenho passado, chegou francamente a declarar que não me pouparia nenhum. Ele disse: eu não vou poupar você de nenhuma provação, porque essas provações me são necessárias de educação do caráter. Então, ele disse: eu não vou poupar você de nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento, porque você precisa disso para reeducar o seu caráter. Apenas prometendo sofrê-las comigo. Aquele tipo assim, tenha coragem, não desista, né? Dando aquele apoio moral. E ajudar-me a bem suportá-las. Ele vai estar ali do lado. Os dois livros por ele a mim concedidos, mediunicamente, Charles, né? Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado, se revelam como obras fortes, vigorosas da dramaticidade exposta, capazes de levar a emoção à alma do leitor. São os dois livros que Charles mandou para ela. O sonho premonitório anunciando a desencarnação de minha mãe caracterizou-se por cenas do mesmo tipo dramático, emocionantes pelo realismo e também pela persistência, visto que durante cerca de 6 meses as visões me perseguiam de modo constante. Isso mostra a personalidade de Charles. Agora, Adolfo Bezerra de Menezes, que criou uma parábola para mostrar para ela a morte do pai. Adolfo Bezerra de Menezes, porém, caráter doce e como que receoso de molestar o próximo. Totalmente diferente de Charles, né, gente? Refere-se a assuntos igualmente dramáticos, suavizando o enredamento com expressões mais delicadas. Assim são seus livros mediúnicos, a mim concedidos. Assim também o anúncio do trespasse, quer dizer, da morte de meu pai para o mundo espiritual, né? Do retorno do pai dela para o mundo espiritual. Anúncio que dulcificou com a própria presença, como que inspirar confiança e sugerir proteção. Assim foi que, um mês antes da morte de meu pai, ocorrido em janeiro de 1935, eu me vi durante um sonho ao lado do mesmo excelente mentor espiritual, quer dizer, ao lado do Dr. Bezerra, e diante de uma tela que se diria cinematográfica. Meu pai adoecera havia já um ano, mas, por aquela ocasião, melhorara consideravelmente, e ninguém esperava o seu desenlace tão cedo. Então, ela que mostrou a personalidade dos dois amigos espirituais. Charles, puro, bom, amigo, caridoso, mas enérgico. E doutor Bezerra, né? Aquele carinho, aquela preocupação em não deixar a pessoa aflita, em sofrimento, né? Estando ali do lado, suavizando ao máximo a dor que a pessoa vai sentir. Os dois fazendo um trabalho extraordinário, mas com personalidade diferente, mostrando que os espíritos também têm cada um a sua personalidade, não é? Cada um seu jeito de ser. Os dois espíritos elevados, amigos, mas cada um com sua
personalidade. Então, nós vamos parar aqui, né? Semana que vem, dia 31, a gente começa no parágrafo 24. Bota aí, 24. Vai ser dia 31/3/25. Começa assim: eu me sentava diante da referida tela. É o parágrafo 24, 31/3. Então, a gente tem essa oportunidade de ver, né? Esses companheiros assim, do plano espiritual, cada um individualidade, cada um lá com o seu jeito de ser, mas os dois fazendo o mesmo trabalho, o trabalho de edificação, o trabalho de evangelização, mas cada um do seu jeito, de acordo com o seu modo de ser, da sua personalidade. Então, isso fica bem claro para a gente aqui, tá? Bem, meus amigos, eu queria fazer um. Joana, você vai assistir a palestra? Deixa eu perguntar aqui a Joana. Ô, Rose, se a minha internet não sumir, que aqui falta luz toda hora, eu fico sem Wi-Fi, sem nada. Eu vou. Será que você podia pegar um livrinho, esse livrinho de mensagem, tipo. Oh, meu Deus, de vez em quando só me foge os nomes. Né? Um livrinho desses pequenininhos, do Pastorino, que é para Hum. ler uma mensagenzinha pequenininha de preparo e fazer a prece de abertura. Ah, faço, faço, faço. Eu Eu escolho aqui o livrinho. pego uma mensagenzinha pequena, né? Normalmente é uma Tá, mensagenzinha. Aí eu peço para você fazer a leitura do preparo e depois você faz a prece para a nossa palestra pública, tá bom? tá bom, tá. 6h30, né? 6h30, 6h30. Então, vamos dar uma paradinha aqui, agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade da gente estar aqui estudando, aprendendo, e que o Senhor continue a nos abençoar com muitas graças, porque tem nos concedido. Que Deus nos abençoe. Eu vou encerrar aqui a nossa Palestra.